hora de conversar com Juliana Rosa, a taxa de desemprego. Vou deixar que a Ju conte. Vou deixar que ela conte, porque parece que a notícia é boa. Conta pra gente, Ju, bom dia. Teve queda da taxa de desemprego. Sexta-feira, né? Sextou. A gente sempre combina, né? Sexta-feira de dar uma boa notícia. Tudo bom, Megali? Bom dia. Bom dia, Carlinha. Bom dia para o nosso ouvinte. O IBGE divulgou agora há pouco taxa de desemprego no trimestre até maio, 8,3%, uma taxa abaixo da taxa anterior. Quando a gente olha aqui, o período anterior, 3 meses antes, estava 8,6%. Então, a gente tem aí a continuidade da queda de inflação, então isso é importante a gente acompanhar, a queda do desemprego, e é interessante a gente acompanhar que o mercado de trabalho tem dado boas notícias, até melhor do que o previsto. O dado aqui da média do mercado financeiro, das expectativas, apontavam uma taxa de desemprego um pouco menor, 8,2%. Mas, de qualquer maneira, 8,3%, né, teve queda em relação aos 3 meses anteriores, em relação também a um ano atrás, quando a gente compara com os dados do mesmo período de 2022, estava 9,8% a taxa de desemprego, agora 8,3%. Então, é interessante a gente notar aqui que tem um aumento nas oportunidades de emprego e também, quando a gente olha que a renda também vem subindo quando a gente compara com o mesmo período do ano passado. Então, o que é importante a gente olhar aqui? Você tem aqui um número de desempregados que está somando 8.900.000. É uma taxa de desemprego baixa, assim, em termos de números do Brasil. E agora tem uma discussão interessante dentro aqui do desemprego, que é o seguinte: se o desemprego está tão baixo, está até com desempenho melhor que o previsto, isso não poderia ser uma dificuldade ali para baixar a inflação, com mais gente trabalhando, mais gente com renda? O Banco Central tem observado isso de perto. Agora, o que é interessante é o seguinte: parece que está bombando, né, o mercado de trabalho, só que quando você vai olhar os detalhes, você vê que tem muita gente, principalmente os mais pobres, que não estão voltando para o mercado de trabalho. Já tinha esse movimento. Ano passado, eu me lembro que eu conversei com o Ricardo Paes de Barros, né, que é grande estudioso aí dessa área de pobreza e desigualdade, e ele me dizia que os mais pobres não tinham retornado para o mercado de trabalho, não estavam voltando a procurar. Seja porque eles não, é aquela coisa do desalento, né, não tem às vezes nem dinheiro para sair de casa para procurar, seja porque o pós-pandemia tornou algumas profissões substituíveis, coisas que a gente chamava para consertar em casa, por exemplo, as pessoas não estão chamando mais, então tem algumas funções ali de manutenção que o Ricardo estudava, que mostravam que essas pessoas ficaram completamente sem oportunidade. Então é importante o governo estar atento a esse treinamento de mão de obra para pessoas que eram pobres, mas tinham condições de trabalhar de alguma maneira, mesmo ganhando pouco, e que agora não estão em condições de trabalhar com nada. Então você tem aí um pessoal que ficou à margem do mercado de trabalho. E tem também o aumento do Bolsa Família, mostrando que, como o governo Lula está pagando mais Bolsa Família, também coincide com uma redução na procura de emprego. Então, esse pessoal que não está procurando emprego acaba não entrando na estatística do desemprego. Então, na verdade, o que se calcula é que a taxa de desemprego, ao invés de estar na casa aí dos 8%, deveria estar mais próxima de 11%. Isso é interessante, viu, Caio, Megali e Carlinha, porque parece, né, que o desemprego está baixo, está todo mundo super bem, trabalhando e tal, mas você vê que tem uma galera que não está nem trabalhando, muito mais gente dependendo de Bolsa Família. Ou seja, agora vamos esperar essa queda de juro, que não é possível que não saia depois da decisão de ontem de manter as metas, né, de inflação em 3%. Isso aí era o que o Banco Central, inclusive, dizia que era fundamental ali para dar uma segurança para a queda de juros, né? Porque o Lula falava que queria aumentar a meta, e aí ficou todo mundo achando que ia ter aumento, as expectativas subiram,
e agora a tendência a partir de hoje é que com a segurança em relação à meta de inflação do governo, as expectativas comecem a ceder e o ambiente ali mais seguro promova um espaço maior para a queda de juros. Então, enfim, o ambiente está traçado aí para a gente melhorar de fato a economia, né? Muito bem. Olha aí, vamos parar por aqui enquanto a gente está ganhando? Juliana volta daqui a pouquinho, no meio do dia, com o Fábio França, Renan Suquevicius, e segunda-feira conosco. Beijo, bom fim de semana, Ju. Beijão.